estrutura que nós temos aqui, depois dos ovários, que está inclusive conectada com os ovários, são as tubas uterinas. Tubas vem de tubo, cano, né? Uterinas porque elas estão conectadas em direção ao útero, certo? Olha só, 2 ductos com cerca de 10 a 14 centímetros, pode mudar e também esse tamanho variar de acordo com a bibliografia, de comprimento e que unem o ovário ao útero. Exatamente o que eu tinha falado antes para vocês. Olha aqui, o que acontece? Aqui temos o ovário, certo? E essa tuba uterina, então, ela é responsável por unir o ovário até o útero. Seria, então, realmente um cano, né, que leva ali, né, vamos botar assim, né, entre aspas, um cano que leva o óvulo já liberado em direção ao útero para, se for o caso, ser fecundado. O que acontece? Essa tuba uterina, ela é formada por um epitélio de revestimento com várias células ciliadas. Exatamente. Células ciliadas, para a gente entender, lembra de cílios, né? Esses cílios aqui, ó, que a gente dos olhos aqui, nos favorecem para limpar impurezas, por exemplo, para proteger, né, a conjuntiva ocular. Ciliadas, então, células ciliadas, elas contêm pelos, pequenos pelos que fazem esse tipo de movimento. Sabe por quê? Para ajudar a arrastar, a empurrar o óvulo que foi liberado dentro da tuba uterina. Então, esses cílios, essas células ciliares vão se movendo, né, e vão empurrando esse óvulo em direção ao útero. Uma coisa bem legal também, que nessas tubas uterinas tem um nome de um movimento que é o mesmo nome do movimento dos intestinos, do estômago. Lembra? Para quem é da área já sabe, para quem está estudando, os movimentos peristálticos, ou também chamado peristaltismo. Pois é, a tuba uterina é formada então por esse revestimento, mas também ela realiza contrações nesses canalículos. Essas contrações, esses movimentos musculares, são chamados então de peristaltismo das tubas uterinas, certo? Ou movimentos peristálticos das tubas uterinas. Como eu falei para vocês, então, ocorre um transporte de óvulos dentro dessa tuba uterina. Então, o óvulo é liberado pelos ovários, sai dos ovários, vai em direção então à tuba uterina, ou às tubas uterinas, é claro, e aí percorre esse cano, esse caminho, esse canalículo ali em direção ao útero, certo? Aqui eu mostro para vocês, né, que as tubas uterinas, lá que ocorre a fecundação. Pois é, uma fecundação, ou melhor, desculpa, uma gestação normal, uma gestação, vamos dizer assim, fisiológica, né? É quando o espermatozoide encontra o óvulo, realiza uma fusão, então há um encontro, né? E aí que as características da mãe e as características do pai, né, se misturam para que depois, né, futuramente o bebê nasça com as suas características específicas. O que acontece? Essa fecundação ocorre dentro da tuba uterina. Quando há uma fecundação, né, fora da tuba uterina, o desenvolvimento de um feto fora da tuba uterina, nós chamamos isso de gestação ectópica. Ecto vem de fora, para fora. Gestação ectópica significa que houve uma fecundação fora, né? O desenvolvimento gestacional fora da tuba uterina. Ele fica aqui fora. E aí, essa gestação ectópica, que muitas pessoas já devem ter ouvido falar, ela é incompatível à vida. Não tem como um feto se desenvolver lá fora da tuba uterina, até mesmo porque um feto se desenvolve dentro do útero com várias glândulas, vários hormônios, fluxo de sangue adequado, tá? Então, gravidez ectópica é quando houve uma fecundação e um desenvolvimento gestacional, uma gestação fora da tuba uterina, tá? O que mais que a gente tem de característica é bem interessante? Toda vez que um espermatozoide, ele fecunda, né? Que um espermatozoide tem a fusão com o óvulo, se encontra com o óvulo e entra para dentro do óvulo, nós chamamos isso então de zigoto. Aquele óvulo, lembra que eu iniciei ele falando que ele é um ovócito, que ele é amadurecido, ele é liberado na tuba uterina. Quando ele está indo em direção ao útero, se caso um espermatozoide encontrou ele e conseguiu fazer a fusão com ele, ou seja, entrou para dentro lá do óvulo, ele não chama-se mais óvulo, ele chama-se então de zigoto. Zigoto nada mais é do que um óvulo fecundado, certo?
Bom, o que mais que a gente tem também de características interessantes aqui? E a gente deve estar lembrando, pensando assim, pô, mas se não houver, né, uma fecundação, se não houver uma relação sexual e se não houver, né, fecundação, o que acontece? Por exemplo, exatamente, é isso que vocês estão lendo. Acontece que o óvulo, que ele se amadureceu, foi liberado na tuba uterina, esperando, porque é o fisiológico, né, esperando para que um espermatozoide encontre ele para fazer a fusão, para fazer a fecundação. Quando não se encontram, ele é desintegrado. Ele se descama, ele é desintegrado, reabsorvido pelo corpo e segue o baile, né, por um próximo ciclo ovariano, uma próxima liberação de um óvulo, tá? E aqui eu trago para vocês que essa tuba uterina, ela é fragmentada por partes. Existem partes específicas, né, subdivisões desta tuba uterina. Olha só que interessante. Vamos botar essas divisões, tá? Desde o útero até em direção ao óvulo, certo? Olha, ao ovário, desculpa. Parte uterina, já tá falando, barbada para lembrar. Parte uterina é esta parte aqui. É a primeira parte da tuba uterina. Já tá falando o nome, parte uterina. Por quê? Porque ela tá grudada, acoplada, né, ao útero, barbada. A próxima ali é o istmo. O istmo, ele é essa curvatura aqui, um pouquinho mais estreita, que é ali onde a maioria das fecundações acontece. Então, olha só que legal. Na maioria das fecundações, ocorre, então, no istmo da tuba uterina. Não perde essa, hein? A ampola ela chega nessa uma outra curvatura quando ela deu uma afinada e dá uma alongada. Parece mesmo uma ampola de medicamento, ela fina, né? A pontinha ali da ampola é mais fina e depois ele é mais longo embaixo. Exatamente aqui na tuba uterina. Dá uma afinada e depois uma alongadinha. É chamado de ampola. E aqui, na penúltima parte, quase chegando nessa porção aqui, nós temos mais ou menos nessa parte aqui, o chamado infundíbulo. O infundíbulo ali é quando, então, há uma espécie de um estreitamento, uma curvatura naquela região ali, e aí esse infundíbulo vai se conectar com uma outra estrutura chamada de fímbrias. Aqui. As fímbrias, gente, as fímbrias elas funcionam assim. São, né, um conjunto de tecidos específicos que elas fazem uma espécie de aspiração do óvulo. Como assim? Pois é, quando o óvulo, então, ele é amadurecido nos ovários e é liberado em direção às tubas uterinas, é como, então, ó, faz de conta que isso aqui é o óvulo, é como se as fímbrias estão lá esperando, né, e elas fazem o que? Elas, sugam esse óvulo em direção as tubas uterinas. Então as fímbrias, elas facilitam a entrada do óvulo maduro, lá que foi liberado pelos ovários, em direção às tubas uterinas, certo? Ó, mais ou menos isso aqui, né? Elas puxam, certo? Muito bem. Aqui eu trago para vocês, para aí a gente localizar melhor, olha só, de novo, vambora. Parte uterina da tuba uterina, istmo, lembra? Dá uma afinada, a ampola deu uma leve engrossada, a ampola segue até aqui em toda essa curvatura, a parte então do infundíbulo, e aí a fímbria é aquela então que aspira o óvulo, né, ali do ovário em direção à tuba uterina. Lembrando, tá? Nós falamos do sentido do útero para o ovário, mas não te perde aí. O sentido vai ser sempre esse. O óvulo vai ser liberado do ovário em direção ao útero. Ou seja, para a gente gravar aí, o óvulo é liberado pelo ovário, passa pela fímbria, passa pelo infundíbulo, passa pela ampola, passa pelo istmo, chega na parte uterina e aí sim depois é mergulhado neste órgão oco que nós vamos conversar, chamado útero, para se acoplar lá e aí começar o desenvolvimento do feto, se houve uma fecundação, ou se desintegrar e ser reabsorvido pelo corpo da mulher.